Olá, pessoal. Eu sou o professor Amilcar, responsável pela disciplina de Química Geral, e hoje o nosso estudo vai ser sobre o desenvolvimento tecnológico. A gente vai trabalhar, ou melhor dizendo, vai estudar o que é ciência, tecnologia e consequentemente, inovação. Então, o que que é ciência? Então, um dos grandes problemas é o de diferenciar a ciência de outras formas de conhecimento, em especial o senso comum, né. Então o que que é isso tudo? Em primeiro lugar, a gente precisa conceituar o que que é conhecimento, né. Então, a um grosso modo, se define o conhecimento como a busca pela verdade. Então veja que o objetivo principal de definir o que que é conhecimento é o que é, esse conhecimento em relação à verdade, né. Então, de acordo com a filosofia, conhecimento é uma relação que se estabelece entre um sujeito cognoscente ou uma consciência que está aprendendo e um objeto, né. E existem outras teorias, no entanto, que discordam. Algumas que seguem uma linha inspirada em Nietzsche, afirmam que o conhecimento, ele é o produto apenas do olhar do observador e não de uma relação com o objeto analisado. Existem diversas formas de se conhecer o mundo, né. Entre esses modos de se conhecer o mundo, a gente pode ver a questão do mito, do senso comum, da arte, da ciência e da filosofia. E o que vem a ser o mito? O mito, ele é uma das primeiras formas de se conhecer o mundo que surgiu. A característica principal que define o mito como tal é seu caráter dogmático, ou seja, ele não precisa ser provado, ele não pode ser contestado, e para crer nele, basta acreditar ou não. Então ele se refere a coisas que de fato as pessoas acreditam. O Saci-Pererê, o lobisomem, por exemplo, eles não são mitos, pois as pessoas não acreditam em sua existência. Então, eles pertencem à classe do campo do folclore ou das lendas, né. O que vem a ser o senso comum, né? O senso comum é o nosso conhecimento cotidiano, simples e sem grandes reflexões. Ele geralmente reproduz preconceitos e ideias sobre as quais não nos preocupamos em refletir. O bom senso, nesse caso, é um desafio porque nos acomodamos ao senso comum e ele nos traz segurança e temos dificuldade de mudar essa ideia, né? E arte? De que maneira que a arte pode nos trazer conhecimento? A arte é uma forma peculiar de se conhecer o mundo. Então, a sua importância, ela não reside em objetividade ou mesmo em conteúdo. O trabalho artístico, ele é uma interpretação construída pelo sujeito que produz a obra, né? E o conhecimento apresentado pela arte é de um mundo interpretado e transmitido pela sensibilidade do artista. Então, é uma maneira bastante peculiar de se transmitir o conhecimento. E ciência, que é o nosso foco. A ciência é uma forma mais elaborada de conhecimento. E como que a gente pode caracterizar algo como ciência? O que diferencia ciência de outras formas de se conhecer o mundo é através do método, do uso da razão para compreender o mundo e a rejeição às explicações religiosas. Então, a ciência e a religião, elas não vão convergir. Ou seja, você não vai utilizar a ideia de que Deus quis que fosse dessa maneira. Para tudo vai ter que ter uma explicação lógica, uma razão para aquilo estar acontecendo. E muitas vezes as pessoas elas confundem os conhecimentos obtidos pelo meio do senso comum com o científico. E isso acontece muito porque a gente observa um mundo que cerca através de crermos que nossas impressões são as corretas. A gente chega até a pensar que elas são inquestionáveis, né. Então tem uma dificuldade em você diferenciar pessoas, principalmente as pessoas que não têm muito acesso ao ensino, de ciência e senso comum. E o conhecimento imediato que a gente obtém por meio da simples observação, fazendo testes em casa, por exemplo, ele vai pertencer ao campo do senso comum. Isso ocorre com as donas de casa, por exemplo, que aprendem a cozinhar. Elas observam as pessoas e testam as suas receitas, e isso vai se reproduzindo. Então veja que não tem um método científico
nesse conhecimento, é apenas uma observação e uma reprodução. E por meio dessas ações desenvolve um saber prático sobre as coisas. E como que a ciência entra nessa história? Então, a ciência ela vai se diferenciar dos outros conhecimentos porque o cientista ele busca sempre conhecer determinados aspectos do mundo que o cerca através de um método ou desenvolvimento de uma metodologia. Então, ele segue um método pré-estabelecido, não é apenas de uma observação simples e direta. E como que esse conhecimento científico ele vem a ser produzido? O conhecimento científico eles são produzidos a partir de pesquisa. Então, a pesquisa científica é que vai trazer o conhecimento científico e que, por sua vez, essa pesquisa ela tem que ser embasada, ela tem que ser muito bem fundamentada. A gente não pode defender uma ideia, uma tese do eu acho. Eu acho que isso é assim, eu acho que isso funciona dessa maneira. O conhecimento científico não se pauta nesse preconceito, né? Então, existe um rigor na produção desse conhecimento que deve ser baseado em dados e informações, as quais muitas vezes elas estão à disposição do público e que nunca antes foram coletados, né? E também tem que ser realizado através de um diálogo com outros cientistas. Então, hoje em dia, o avanço da ciência, ela se dá muito pela globalização. Antigamente, os pesquisadores, eles não tinham contato com outros pesquisadores, era um mundo mais separado. É assim como vocês viram lá no estudo da tabela periódica, que pesquisadores independentes em países diferentes descobriram as mesmas coisas em tempos muito próximos, porque não existia uma proximidade, as pessoas não tinham acesso à pesquisa de outro pesquisador em outro país, e isso fazia com que a ciência se desenvolvesse de uma forma mais lenta. Hoje você consegue fazer pesquisa sabendo o que a Alemanha está pesquisando, o que os Estados Unidos está pesquisando, porque as pessoas vão publicar seus trabalhos e isso vai difundir aquele conhecimento que está sendo produzido naquele determinado país. Além disso, a escrita dos resultados científicos ele é muito importante também. Tanto que todo o trabalho científico, preferencialmente, ele é publicado na língua inglesa. Por quê? Porque é a língua universal da ciência. Antigamente, o russo publicava em russo, o alemão publicava em alemão, e isso ficava difícil para as pessoas saberem o que estava sendo produzido, porque nem todos tinham o domínio das línguas daqueles determinados países. Hoje em dia, para você ter um trabalho divulgado, você tem que publicar ele na língua inglesa. E aí todos têm um mínimo conhecimento do inglês para poder ler, tá? Ciência, então, ele é um conjunto organizado dos conhecimentos relativos ao universo. Abrange seus fenômenos naturais, ambientais e comportamentais. A tecnologia, por sua vez, ele é um conjunto ordenado de conhecimentos científicos, técnicos, empíricos indutivos empregados no desenvolvimento da produção, na comercialização e na utilização de bens e serviços. A tecnologia é, de uma forma geral, o encontro entre a ciência e a engenharia, né? Então, sendo um termo que inclui desde as ferramentas e processos simples, tais como uma colher de madeira, fermentação da uva, até ferramentas e processos muito mais complexos já criados pelo ser humano, tal como a Estação Espacial Internacional, a extração de petróleo do fundo do mar. Então, são diferentes abordagens da tecnologia. E, frequentemente, a tecnologia ela entra em conflito com algumas preocupações naturais de nossa sociedade, como, por exemplo, o desemprego, a poluição e outras muitas questões ecológicas, políticas, sociológicas, etc. A gente pode ver o que está muito em foco hoje em dia é a inteligência artificial. E existe uma discussão em cima do qual vai ser o impacto da inteligência artificial no emprego da população. Ou seja, muitas pessoas vão ser substituídas pela inteligência artificial em seus trabalhos.
Alguns deles, como por exemplo, tradutor. Antigamente era impossível você traduzir algum trabalho sem ter o domínio daquela língua, porque não existia um sistema que conseguisse converter aquelas palavras para uma outra língua. Hoje isso já é frequente. A gente pode pegar vários aplicativos que fazem isso. A própria inteligência artificial se encarrega de fazer isso. Uma montadora de automóveis, por exemplo, quando vocês observam alguma reportagem na TV ou mesmo usando a internet, quando mostra uma linha de produção de montagem de automóveis, vocês vão ver muitas máquinas trabalhando, muitos robôs fazendo a montagem e poucos seres humanos ali acompanhando. Ou seja, houve uma substituição de pessoas por máquinas. Então, esse é um dos impactos que a tecnologia traz para o nosso dia a dia. E a ciência e a tecnologia, elas sempre estiveram muito próximas uma da outra, ou seja, uma vai complementar a outra, ou seja, você não faz tecnologia se você não tiver ciência de base. Então, geralmente a ciência, ela é o estudo da natureza rigorosamente de acordo com um método científico. A tecnologia, por sua vez, ela é a aplicação de tal conhecimento científico para conseguir um resultado prático. Então, veja que se apropria dos conhecimentos científicos para uma aplicação para o mundo real. Como exemplo, a ciência pode estudar o fluxo dos elétrons em uma corrente elétrica. E esse conhecimento, ele foi e continua sendo usado para a fabricação de produtos eletrônicos, tal como semicondutores, computadores e outros produtos de alta tecnologia. Um outro exemplo que a gente pode citar aqui é que quando o laser foi desenvolvido, não se tinha muita aplicação para aquela luz de alta intensidade. Hoje em dia, o laser ele é extremamente utilizado, ele tem muita aplicação para você fazer cirurgias, para fazer clareamento de pele, clareamento dos dentes, ou seja, tem uma vasta infinidade de aplicação. Então a tecnologia pegou aquele conceito básico do desenvolvimento daquele tipo de técnica e aplicou para alguma coisa prática. E como vem se difundindo a ciência e tecnologia no Brasil? Como que funciona? O Brasil ele tem algumas vantagens competitivas, como por exemplo, tem uma área territorial e tem um bom solo para cultivar. Ele tem recursos naturais como minerais, petróleo, etc. Tem um grande potencial para energias renováveis, do tipo hidrelétrica, solar, vento, a energia produzida através das marés, e tem um conhecimento científico embarcado dentro de grandes instituições. Mas nem tudo isso vai fazer o Brasil competitivo. As pessoas precisam ser treinadas a fazer isso. E quais são as fragilidades no Brasil para se ter uma boa ciência? Então, o Brasil possui grandes desigualdades econômicas, sociais, educacionais, né? Tem uma baixa educação científica, sobretudo nas crianças, precisa mudar esse cenário. Tem um baixo índice de inovação em muitos setores industriais. Infelizmente, a indústria dentro do Brasil, ela é uma indústria de reprodução, ela não vem fazer pesquisa e desenvolvimento. Toda pesquisa e desenvolvimento nas multinacionais, a maioria desse conhecimento é desenvolvido fora do Brasil. E aqui vem apenas para fazer a montagem. A gente tem pouca infraestrutura, tem poucos engenheiros formados, precisa mudar esse cenário. Tem um baixo índice de escolaridade na educação superior. A gente, comparado com outros países, tem poucas pessoas formadas no ensino superior e isso reflete no conhecimento, né? E o que, que a gente precisa superar? Então, a cultura científica inovadora, ela é muito pouca difundida e isso deve ser mudado, né? O empreendedorismo tecnológico também é incipiente, está no início. O setor industrial investe muito pouco em pesquisa e desenvolvimento no Brasil. O empresariado ele quer uma resposta imediata, ou seja, ciência, tecnologia necessita de tempo, necessita de investimento. Você não vai desenvolver algo novo que vá te trazer lucro
em um curto espaço de tempo. Isso demanda tempo e demanda recurso. E isso precisa ser mudado dentro do Brasil. Precisa que as pessoas que têm essa competência mudar esse cenário. E os pesquisadores e cientistas, eles estão nas universidades. Isso também não é algo interessante. Deveria mudar esse cenário levando os pesquisadores para dentro das indústrias, para que a pesquisa aconteça no setor produtivo também, né? Nos outros países, grande parte do investimento em pesquisa e tecnologia ocorre dentro das empresas. Há pouca interação entre as universidades e as empresas. Muito do conhecimento que está sendo desenvolvido nas universidades, as empresas não têm interesse ou desconhecem a existência deles para poder usufruir. E como que a gente deve superar esses desafios? A gente precisa formar pessoas focando nas competências e habilidades empreendedoras. A gente tem que ter um foco nas ciências naturais e nas áreas tecnológicas e a promoção de pesquisa, desenvolvimento e inovação empresarial. E a gente tem isso muito enraizado no Brasil, né? Seguindo essa ideia de Roosevelt, a gente deve fazer o que pode com o que tem no lugar onde a gente está. Então, precisa desenvolver aquele lugar que você está com o que você tem e da maneira que você consegue. Mas precisa de incentivo, né? As duas atividades do tipo ciência, que é o saber, e tecnologia, que é o fazer, elas não são totalmente independentes. Então, para você fazer melhor, é necessário sempre saber mais. Então, para que eu tenha uma tecnologia mais desenvolvida, eu preciso ter mais conhecimento. Eu preciso ter, saber o que acontece para poder aplicar e para aquilo se transforme num produto de melhor qualidade. E a palavra para tudo isso é educação, né? Então, por que que a educação ela é importante? A educação ela nos permite separar o verdadeiro do falso e a verdade vai fortalecer. A educação nos permite pensar por nós mesmos e isso nos dá autoestima e confiança. E a educação nos abre oportunidades, né? Então, isso é inegável. A palavra-chave número 2 seria a inovação. Então, aqui tem uma imagem de Steve Jobs mostrando o primeiro iPhone divulgado para a sociedade, né? Então, ele foi uma pessoa incomparável. A inovação nem se questiona. E o que que vem a ser a inovação? A inovação ela é uma categoria subordinada ou compreendida pelo progresso técnico, né? E o progresso técnico, ele é um conceito mais geral, significando o processo e consequências da incorporação de inovações ao setor produtivo. Então, a inovação, ela pode se dar em um produto ou em um processo. Por exemplo, eu tenho um determinado produto que, quando eu utilizo ele, ele faz uma determinada coisa. Se eu fizer uma modificação nesse produto, ele vai fazer aquela coisa do tipo melhorada, então eu inovei. Um processo significa você melhorar o processo de produção de um determinado produto. Se para eu produzir uma substância X eu demoro 3 horas, se eu fizer uma modificação no meu processo de produção e gastar 1 hora, eu vou estar inovando e, consequentemente, vou estar reduzindo custos. Então, eu inovei no meu processo. Então, são duas coisas diferentes. E através da descoberta, ocorre a invenção e, consequentemente, a inovação, né? Então, a invenção, a primeira concepção do produto ou processo em uma forma substancialmente comercial. E a inovação, ela vai ser uma introdução ou uma modificação de um produto ou processo no setor produtivo com a consequente comercialização. Então, aqui a gente vê uma imagem mostrando a evolução da ciência e da tecnologia e, consequentemente, da inovação, né? Então, aqui temos os homens nas cavernas, lá do tempo da pedra lascada, e com o passar dos anos, a gente teve o que? O homem na Lua, a criação dos aviões, a agricultura se tornou mais eficiente, a agricultura de precisão, a telecomunicação com os satélites, né? A produção da energia utilizando os ventos,
a extração de petróleo em mar, em alto mar, por exemplo. Aqui uma imagem antiga mostrando um homem voando num sistema, então essa imagem é um pouquinho mais antiga. Hoje em dia a gente sabe que isso é possível, inclusive a Embraer já está desenvolvendo carros voadores que a curto prazo vai estar sendo comercializado, ou seja, de tempos para cá o desenvolvimento foi muito grande. Então, a ciência, que é o saber, ela é fundamental para a tecnologia, que é o fazer, e a inovação, ela vai mudar ou melhorar aquilo que foi desenvolvido na tecnologia, e o empreendedorismo, ele vai realizar, ele vai concretizar, ele vai fornecer aquilo para o mercado. A inovação tecnológica, ela deve ser combinada com o desenvolvimento científico, ou seja, veja que a ciência aqui, ela não está separada da inovação, né? E estimular-te de aplicar a ciência para propósitos práticos. Então, a ciência de base, ela é extremamente importante e ela está focada numa aplicação mais prática. Então, a gente não vai desenvolver o estudo de uma ciência básica sem ter um foco em uma aplicação. A sociedade, ela quer um retorno daquele investimento. E no Brasil, como que surgiu o desenvolvimento da ciência e tecnologia? Do que se tem conhecimento na história foi através da instalação da corte no Rio de Janeiro, né? Então foram criadas as primeiras instituições que abrigaram investimento metódico em pesquisa. E esse processo foi iniciado em 1808 com a criação do Real Horto Jardim Botânico. Aqui tem uma imagem do Jardim Botânico no Rio de Janeiro à época. Então, inicialmente, esse foi um dos primeiros órgãos de pesquisa criados no Brasil. E, na sequência, em 1900, foi a criação do Instituto Oswaldo Cruz, no Rio, que representou a institucionalização da pesquisa no Brasil. Em 1920 e 1930, organizaram-se as primeiras universidades no Brasil, a partir de um conjunto de escolas médicas, de engenharia e de direito que já existiam. E a Universidade do Brasil, que hoje é a UFRJ, foi criada em 1927, a Universidade de São Paulo, a USP, em 1934. E é nas universidades que se definiu ou iniciou a pesquisa científica mais formalmente. E eu lembro do meu ex-orientador de mestrado, de doutorado, que comentou quando ele chegou no Brasil. Ele é um americano que trabalhou como professor visitante na Universidade de São Paulo nos anos de 1940. E ele se formou nos Estados Unidos, terminou seu doutorado e veio através de um projeto do governo federal para institucionalizar a pesquisa científica dentro do Brasil, e isso se deu através das universidades. Então, na década de 50, em 1951 mais especificamente, foi criado o Conselho Nacional de Pesquisas, que era uma sugestão da Academia Brasileira de Ciências, com a finalidade de apoiar o desenvolvimento científico e a formação de recursos humanos. E em 1975, essa instituição se transformou em Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq. E na mesma época foi também criada a CAPES, que é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior, que é ligada ao Ministério da Educação. E o objetivo dela era apoiar a formação de docentes universitários, ou seja, era formar pessoas com alta capacidade de formar outras pessoas. Então, o conhecimento começou a ser mais sistematizado. Esses órgãos existem até hoje no governo e são responsáveis por fomentar a pesquisa científica através do patrocínio de projetos ou mesmo o fornecimento de bolsas para os pesquisadores poderem desenvolver seus trabalhos, porque, por exemplo, um aluno de mestrado que se dedica de forma integral ao desenvolvimento de sua dissertação, ou de doutorado que se dedica de forma integral ao desenvolvimento de seu trabalho de doutorado, eles não têm condições de ter um emprego e fazer esse trabalho de forma bastante contundente. Então, eles precisam de uma subsistência. Então, é esses órgãos que vão fornecer bolsas para essas pessoas desenvolverem esses projetos.
É como se o governo tivesse contratando essas pessoas para desenvolver um determinado projeto. E, ao mesmo tempo, elas estão sendo capacitadas para o mercado de trabalho para que tragam e transfiram essa tecnologia. Então, como é que funciona esse repasse de recursos para o fomento da pesquisa? Então, esses recursos, eles vêm do governo federal, em sua grande maioria. E esses recursos chegam através, para o governo federal, através da arrecadação de impostos. Esses recursos, eles vão ser revertidos para o sistema de ciência e tecnologia, vão ser repassados para as universidades, para os centros de pesquisas, para as empresas do governo ou empresas privadas. Isso vai gerar um conhecimento científico e tecnológico. Consequentemente, esse conhecimento vai ser revertido em produto de ciência, tecnologia e inovação. Isso vai movimentar a economia do mercado. Consequentemente, isso gera lucro para as empresas e recursos privados das próprias empresas vão fomentar esse sistema. Esse aqui ainda é o gargalo no Brasil. As empresas investem pouco aqui. A grande parte do recurso para esse sistema de ciência e tecnologia vem do governo federal. Em relação a dispêndios e recursos humanos em pesquisa e desenvolvimento no Brasil. Aqui a gente vê, por exemplo, a participação por milhões de habitantes, ou seja, pesquisadores por milhão de habitantes. E a gente observa aqui tem 1.000 pesquisadores por milhão de habitantes. O Brasil está na faixa de 1.000 para baixo. Se a gente pegar, por exemplo, Alemanha, Estados Unidos, Japão, Canadá, Singapura, Finlândia, Suécia, ou seja, eles têm muito mais pesquisadores por milhão de habitantes comparados a nós. Se a gente for comparar, por exemplo, o tamanho da Alemanha com o tamanho do Brasil, a Alemanha equivale ao tamanho de um estado brasileiro, é parecido com o estado de Minas Gerais, por exemplo, mas tem muito mais pesquisadores formados. Quando fala em pesquisadores, são pessoas que têm um nível de doutorado. Veja, por exemplo, Israel. Israel tem poucos recursos naturais, mas Israel investiu em ciência, tecnologia e educação. Ou seja, Israel é extremamente desenvolvido. Por quê? Porque como investiu muito na formação de recursos humanos altamente qualificados, produz uma tecnologia de alta qualidade. Então, a gente precisa mudar esse cenário aqui. Se a gente observar a maioria dos países desenvolvidos, eles estão com maior número de pesquisadores. E o Brasil precisa crescer muito. Então, é importante que as universidades continuem formando mestres e doutores para que futuramente esse cenário possa ser revertido para a sociedade. Entretanto, ciência e tecnologia tem que ser uma política de Estado, não pode ser uma política de governo, porque isso interfere muito no desenvolvimento. A gente vai pegar aqui, por exemplo, como base, Brasil, Alemanha, Estados Unidos, Israel, Reino Unido e Coreia do Sul. Todos eles, considerando, independente do valor, vão tomar como 100% 2012. Então, todos tinham 100% de investimento em 2012. Ao longo dos anos, os países foram aumentando o seu percentual de investimento em ciência e tecnologia, isso aqui até 2020. E a gente observa aqui que em 2015 para 2016 caiu muito, ou seja, o que o Brasil investiu em 2012, ele investiu quase que 40% a menos em 2016. Em 2020, ele investiu menos de 40% do que investia em 2012. Isso é um retrocesso. Não há ciência e tecnologia que se desenvolva nesse cenário, né? Aqui é um investimento em pesquisa e desenvolvimento em relação ao PIB, ou seja, o quanto cada país investe em relação ao seu PIB em ciência e tecnologia, né, em pesquisa e desenvolvimento. Como vocês viram lá nos slides anteriores, Israel tem um dos maiores índices de formação de recursos humanos altamente qualificados. E olha aqui, ó, notavelmente,
investe 4,93% do seu PIB em pesquisa e desenvolvimento. A Coreia do Sul investe 4,64%. Ou seja, quando a gente chega aqui no Brasil, 1,21% do PIB é investido em ciência e tecnologia. Isso foi um estudo de 2020, se eu não me engano. Isso precisa ser modificado. Ciência custa caro. Precisa de investimento do Estado para que você consiga angariar base sustentável de ciência e tecnologia. Então, quando a ciência e tecnologia passar a ser um desenvolvimento através do investimento em pesquisa, o país vai começar a ter um crescimento diferenciado. Então, até a próxima.